Olá, sétimo ano, tudo bem? Sou a professora Marcela, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos trabalhar com variedades linguísticas, tá? Peguem o livro lá e venham comigo, vamos lá. Então, variedade linguística no livro de vocês tem início lá na página 13, tá? Nosso objetivo nesta aula é entender o que é essa variedade linguística e quais são as suas classificações, tá? Então, variação linguística, vejam lá. Pernilongo ou muriçoca? Pão francês ou pão jacó? Bala ou queimado? Salsicha ou vina? Aipim, mandioca ou macaxeira? Então veja, a variação linguística ela está relacionada ao local onde o seu falante vive, né? E a questão histórica de colonização, a questão da mistura das línguas, né? Que vem lá a mistura do afrodescendente com o português de Portugal, né? Que daí vira o brasileiro. Então, tudo isso influencia. Então, por exemplo, a variação linguística, ela nos possibilita somente, até onde eu tenho conhecimento, o único lugar no Brasil em que a gente se refere a cachorro quente, ao invés de salsicha vina, é aqui em Curitiba, né? É na cidade de Curitiba, aonde você pede o cachorro quente com 2 vinas, com 3 vinas e não com salsicha, né? Talvez você esteja achando bastante estranho, mas é a mesma coisa. Então a gente tem a variedade. Quando eu falo aipim, mandioca e macaxeira, são 3 palavras que determinam a mesma raiz. E essa é a variedade. Então você tem ali você pode ter no mesmo momento os falantes dialogando a respeito de um mesmo assunto e usando um termo, uma palavra diferente para se referir a ele. Tá bom? Então vamos lá. Bem, a primeira variação é a histórica, tá? Vejam só. Vó-min-cê, vá-sun-cê, você, você e o cê. A palavra você, como nós conhecemos, ela mudou no decorrer da história. Então, antes, lá na época da colonização, a palavra não era você, era vossa mercê. Tem ideia as pessoas se referirem a outra por vossa mercê? Né? Então, assim, o que aconteceu? A língua, ela é viva. Ela vai sofrendo alterações conforme os seus falantes determinam, conforme a necessidade da comunicação que ocorre diariamente. Então, é claro, isso não acontece, gente, do dia para a noite, tanto que é uma variação histórica, né? Histórica. Então, é no decorrer da história que essa palavra ela sofreu mudança. O grande exemplo disso é o você. E há alguns estudiosos que dizem que a tendência no futuro é ser o C, só o CE. E isso vai demorar muito tempo. Né? Não é hoje a gente fala, você vai, você foi, você está sabendo. Na oralidade, existem alguns falantes que já pronunciam desta forma. Agora, esse pronome de tratamento, ter essa mudança definitiva, está agregado a outros fatores. E seria classificado, sim, como uma variação histórica. Tá? Existem outras palavras, por exemplo, existe um cantor chamado Roberto Carlos, vocês devem conhecer, né? O Roberto Carlos. Então, se você pega um álbum do Roberto Carlos mais antigo, por exemplo, dos anos de 1963, 67, ele fala sobre garota ser papo firme, o broto, né? Então, assim, são termos que se usavam naquela época e que hoje talvez só os seus avós ou bisavós conheçam, porque houve uma mudança histórica, certo? Então, tá bom, vamos lá. Próxima variação é a social, tá? Essa variação social está relacionada ao quê? À sociedade, tá? Então, ela está relacionada às diversas formas que a língua é empregada pelas classes ou grupos sociais. Então, quando eu falo em classe social, vocês sabem, né? O mais favorecido até o menos favorecido. E grupos sociais tem a ver com o grupo em que você frequenta. Grupo de trabalho, o grupo do clube, o pessoal da rua, o pessoal do grupo de estudos, o pessoal que faz o clube do livro. Então, assim, daí você tem essa linguagem. Por exemplo, aqui tem um linguajar jurídico que diz assim, o réu vive de espórtula, tanto que é notória sua cacosmia. Eu mal consigo pronunciar isso de tão fora do meu linguajar que é, mas é uma linguagem jurídica, tá?
Aí tem uma conversa de surfista, que fala assim: oi, rapaz do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão. Então aqui nós temos uma linguagem que faz parte de um grupo social, certo? O que é importante você pensar quando você vai identificar uma variação social? É que você tem que, infelizmente ou felizmente, você faz a identificação desse grupo. A variação social é que deu origem de um livro chamado Preconceito Linguístico. Então, quando você trabalha com essa variação social, você tem que estar muito claro para você que quando eu falo de preconceito, o preconceito linguístico, quer dizer que eu estou ultrapassando o limite, né? Que é uma questão de respeito. Então, você não tem que sair por aí, eu sempre falo para os meus alunos, você não tem que sair por aí corrigindo sua avó, sua bisavó, né? Porque ela fala vassoura, porque fala engripado, né? Que fala praca, mas você tem a obrigação de saber que essa não é a forma correta. E lá no futuro, talvez você pague um preço por isso. Então, essa variação social, ela existe. Você não tem que lutar contra ela na vida do outro, que você tem que ter um limite, mas você tem que colocar na sua vida que você tem que falar da melhor maneira possível. Ah, professora, mas eu estou numa conversa descolada, uma conversa informal com os meus colegas. Não, daí é totalmente diferente. Né? Você não vai se dirigir a um professor da mesma forma que você se dirige a um colega que passa a manhã inteira com você. Você não vai se dirigir ao diretor da escola ou do clube em que você frequenta da mesma forma que você fala com um tio ou com um primo próximo. Então, essa variação social, ela está relacionada à situacionalidade que você vive, tá? E ela é muito presente também em algumas canções, que a professora vai trouxe a letra de uma canção aqui que nós vamos conversar depois. Bem, em relação ainda às variantes linguísticas, nós temos a variação regional. Regional está relacionada ao quê? A região. Isso mesmo, muito bem. Tá? A região. Qual é a região que o falante vive? Com base na região que o falante vive, ele tem algumas palavras, que é o caso de Curitiba, que é a vina, que não existe em outro lugar. É o caso do penal. Já ouviram a palavra penal? No restante do Brasil é estojo. E aqui em Curitiba a gente fala penal. Né? Tem dicionários que não traz nem essa palavra. Mas é algo que é regional, né? Aqui os curitibanos sabem. Olha lá, abestado. Aqui nós temos nordestinês, tá bom? Então, abestado é o bobo, o leso, né? Abirobado, maluco, né? Amancebado, aquele que vive maritalmente com outra pessoa. Amarrado, mesquinho, avarento. São coisas aqui para nós não tem que não teria, vamos dizer assim, a gente não conseguiria entender num primeiro momento o que significa essas palavras, né, em determinadas regiões. O que acontece também com a variação linguística? A variação, ela pode aproximar pessoas ou distanciar pessoas. Então, é sempre importante você ter a sua mente aberta em relação à busca. Hoje em dia, se você não consegue entender o que alguém fala, você automaticamente pega ali o seu celular, o seu iPad e dá uma busca. Certo? Hoje você só não tem informação se você não quiser ter informação. Então, a forma de você se interligar aos outros, a variação já não é mais um problema. O problema é se você tem preconceito, né? Que não é o caso, né, sétimo ano? Vocês são mente aberta, ok? Então, vamos lá. A sociedade, ela faz o uso dessas variantes para alcançar as pessoas. Há algum tempo, há alguns anos, houve um grupo chamado Mamonas Assassinas. E vocês têm o fragmento de uma canção deles aí no material de vocês, na página 15, tá? Eu vou abrir aqui para vocês a parte... lá, tá? Aqui é um fragmento do seu material, do seu livro, ó. Leia o trecho da canção a seguir e responda as questões. Então, se você está aí na internet, abre lá o YouTube e coloque lá Shop Sentes e você vai ter o áudio aí, vai ter o vídeo dos Mamonas cantando. Que ele fala, esse tal Shop Sentes é muito legalzinho para levar as namoradas e dar uns rolezinho. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andaime para pegar um cinema, ver Schwarzenegger e também o Van Damme, tá? Então, eles fazem aqui uma brincadeira, né, na letra da canção, aproximam as pessoas por causa de ser cômico, né, de ser engraçado. Não vamos pensar de um olhar preconceituoso, que não é o caso aqui, mas aí a gente pode entender que ele reflete
uma classe social, a gente pode entender que ele reflete um grupo social, e a gente pode entender que ele reflete também uma região. Então vejam lá, a pergunta é, na canção, o autor faz uso de palavras do cotidiano que sofreram variação. Que tipo de variação é essa? Classifique em histórica, social ou regional. Então, quando eu penso aqui, é uma variação histórica? E eu posso dizer que as palavras que estão sendo utilizadas aqui nessa letra de canção, elas sofreram mudança com a língua, porque a língua é viva e não se fala mais assim? Não, né? Eu posso dizer que é social? Posso. Por que eu posso dizer? Porque quando eu falo assim, dá uns rolezinho, né? Quando eu falo é muito legalzinho, ok? Tem a ver com o grupo social que esse falante está inserido. E posso dizer que é regional também? Posso, né? Posso falar assim. Quando eu digo aqui o shopping sentes, né? Tem a ver com a região. Até o rolezinho também poderia ser agregado aí, né? A questão social aqui, ó, o Tom bem, tá? Tom bem o Van Jaime, que ele canta, também o Van Jaime. São características da linguagem social. Então, a resposta dessa questão A seria o quê? Que é uma variante social e regional. Social por causa do grupo de falantes e regional por causa da região em que este falante está inserido, certo? Então, relembrando aqui, vamos voltar ali na nossa apresentação. Nós temos as variantes histórica, que tem a ver com a língua ser um ser vivo e sofrer mudanças no decorrer do tempo. A variação social, que tem a ver com o grupo em que o falante está inserido. E a questão regional, que é o vocabulário que faz parte da região em que o falante vive, certo? Bem, aqui, claramente, a gente encerra a questão da variação linguística. Se você ficou com alguma dúvida ou quer aprimorar, faça a leitura do livro. Verifiquem lá se tem algum material adicional disposto para vocês de exercício para fixação e faça os exercícios da página 14, 15, 16, 17 e 18, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. Nós nos vemos na próxima aula e até, sétimo ano. Um abraço.